Quantas vezes você falou o que não devia, só porque deixou a raiva assumir o volante? Quantas vezes acordou no meio da madrugada com a cabeça fervendo por algo que poderia ter sido ignorado com um simples gesto de autocontrole? Pois é, a verdade, por mais dura que soe, é que toda vez que a gente se entrega ao impulso, a gente se diminui. Parece que perdemos uma parte de nós mesmos toda vez que deixamos a emoção tomar conta do leme. E olha que é fácil cair nessa armadilha. Uma palavra atravessada, um olhar torto e pronto. Lá vamos nós jogar mais lenha na fogueira. Cada vez que você responde no susto, você se prende mais. A corrente não tá no mundo, tá no peito. Não é o outro que manda em você, mas a forma como você reage. Acredite, você não é um boneco nas mãos da emoção. Você não precisa ser arrastado pelo que sente. O estoicismo, essa filosofia que formou gigantes como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, lembra a gente que liberdade de verdade não é fazer tudo o que der na telha. Liberdade real é não ser dominado por aquilo que acontece dentro da gente. Epicteto não estava brincando quando disse que nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. Essa frase bate fundo porque ela revela um poder que poucos ousam carregar: o poder de não reagir. Hoje, a proposta é essa: te entregar 13 lições que não são leves, mas são libertadoras. Cada uma é uma chave para transformar a sua mente num lugar sagrado, onde ninguém entra sem permissão. Agora me diz, você está pronto para sair desse papel de vítima dos próprios impulsos? Está pronto para virar o capitão da sua própria alma, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o abismo? O que você vai ouvir aqui não é só sabedoria dos antigos. É um mapa moderno para quem está cansado de explodir, se arrepender e viver se consertando. Vamos começar com a primeira lição. Reagir é ser escravo. Para pensar um segundo. Quando alguém te cutuca e você reage sem nem pensar, quem está no controle é você ou é quem cutucou? A resposta dói, mas é clara. É o outro. A pessoa te comanda como se tivesse um controle remoto em mãos. Você reage e se entrega. Se ajoelha mentalmente diante de qualquer situação que te desequilibra. Perde sua paz por bobagens. E sabe o que é pior? A maior prisão não tem grades nem muro. Ela vive dentro da sua cabeça. Se qualquer um que souber onde te apertar, pode te manipular. Então você está algemado mesmo com os braços soltos. Isso não é vida livre. Isso é ser marionete das emoções. E o estoicismo avisa: ou você domina o que sente, ou será dominado por quem souber mexer com o que você sente. Quantas vezes a raiva te puxou para baixo como se fosse areia movediça? Quantas vezes o orgulho falou mais alto e te fez perder boas oportunidades? Quando está tudo tranquilo, a gente até acredita que é forte, mas a verdade aparece quando alguém pisa no nosso calo, quando a crítica chega de surpresa ou quando o mundo nos vira as costas sem aviso. Aí sim, a gente vê quem manda dentro da gente, se é a razão ou o impulso. E o que você faz nesses momentos revela mais sobre você do que 1000 palavras bonitas. A reação automática é como um reflexo de sobrevivência, mas o autocontrole é arte rara. Todo mundo sente raiva, medo, frustração. Isso não te faz fraco. Fraco é quem deixa isso escorrer pelos cantos, quem bate, grita e se descontrola como se fosse criança birrenta. O forte não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele respira, analisa, age quando for necessário e só com sabedoria. Ele é como uma árvore firme. Pode até balançar com o vento, mas não cai fácil. Porque não é qualquer tempestade que derruba quem tem raiz profunda. O fraco é movido pelas ondas. O forte é o farol que guia mesmo em mar revolto. Reagir é ser puxado pela coleira invisível das emoções. Responder com consciência é soltar as amarras e dizer: agora sou eu que decido. E essa decisão muda tudo. Se você quer ser realmente livre, precisa parar de ser esse botão que qualquer um aperta. Precisa aprender a olhar para a provocação com a frieza de quem não deve nada. Porque quem vive reagindo é boneco de corda. Quem vive escolhendo é o dono do jogo. Já imaginou quantas horas da sua vida foram jogadas fora com gente que não merecia nem 2 minutos do seu tempo? Quantos dias perdidos por conta de brigas sem sentido?
A conta é alta e quem paga é você. Por isso, mais uma vez, reagir é ser escravo. Responder com consciência é ser livre. Escolha com sabedoria. Agora vamos para a lição 2. Controle, ou seja, controlado. Não tem meio termo, é um ou outro. Toda vez que você perde o controle por pouca coisa, por uma palavra atravessada, um olhar maldoso, um imprevisto, você se trai. E essa traição dói, porque você sabe que não queria ter dito aquilo. Não queria ter explodido, não queria ter deixado a emoção falar mais alto. Mas falou. E depois veio aquele gosto amargo de arrependimento. Aquela sensação de que podia ter sido diferente. E podia mesmo. Só que o controle exige treino. Exige vigiar seus pensamentos como um guarda noturno que não dorme. O estoicismo deixa isso claro. A batalha mais difícil não é contra o mundo lá fora, é contra você mesmo. E ela acontece em silêncio, onde ninguém vê todo santo dia. Ou você segura o leme ou vai ser arrastado pelas ondas. Marco Aurélio dizia que o segredo está na mente. Você não controla o que acontece, mas pode controlar o que pensa sobre o que acontece. E nessa simples diferença mora uma força colossal. Ao redor, muita gente vive como marionete das próprias emoções. Explodem com tudo, justificam seus impulsos como se fossem verdades absolutas. Mas a verdade mesmo é que quem vive assim nunca será livre, nunca será forte. E a vida não perdoa quem vive à deriva. Não dá para controlar o que o outro vai fazer, nem o que o mundo vai jogar na sua direção. Mas dá, e muito, para decidir como você vai responder a tudo isso. Você pode ser a pedra firme no meio da correnteza, ou pode ser o galho seco levado pelo rio. Toda vez que você domina a própria reação, é como se colocasse mais um tijolo na sua fortaleza interior. Toda vez que você não cede à provocação, você sobe mais um degrau em direção à sua versão mais forte. E não se engane, ser forte não é ser frio. É ter coragem de sentir, mas escolher agir com clareza. Ser firme é se permitir sentir dor sem se afundar nela. É ser vulnerável sem se desmanchar. E, principalmente, é saber que não reagir de imediato é um sinal de maturidade, não de fraqueza. É como se você dissesse ao mundo: eu vejo tudo, sinto tudo, mas sou eu quem decide o que sai daqui de dentro. Isso é poder. Isso é liberdade de verdade. Agora, para pensar. Quantos anos da sua vida você perdeu por reagir, sem pensar? Quantas portas se fecharam porque você falou demais? Quantos laços se romperam porque você deixou o sangue ferver? Chega, né? Chegou a hora de virar esse jogo, de respirar antes de falar, de se calar quando tudo dentro de você pede grito. Quem domina a si mesmo não precisa controlar ninguém, porque quem já venceu dentro já venceu em qualquer campo. Essa caminhada não é simples, requer força, consciência e um bocado de humildade para reconhecer onde você tropeça. Mas também traz uma recompensa que não se compra, dignidade, serenidade e aquela paz que ninguém pode roubar. Isso é viver com honra, isso é viver com firmeza. E o estoicismo te convida a isso, a parar de viver reativo e começar a viver presente, dono de si mesmo, sem esperar que o mundo mude, mas mudando sua postura diante do mundo. Se você não domina o que sente vai dominar tudo ao seu redor. Seu destino, sua saúde, suas relações, seu futuro. E destino dominado é vida desperdiçada. Então, de novo, controle ou seja controlado. Só você pode decidir. Vamos para a lição 3. Emoção é fraqueza exposta. Olha em volta. Tá cheio de gente se orgulhando de sentir tudo demais, como se isso fosse sinal de força. Mas tem uma armadilha aí, escondida atrás desse discurso bonito. Tem gente transformando o descontrole em medalha, como se mostrar todas as feridas fosse coragem. Mas mostrar fraqueza para quem não te respeita é abrir o peito para o inimigo. E o mundo não é bonzinho. O mundo observa, testa, aperta onde dói. Se você mostra demais, vira alvo fácil. Quem domina suas emoções se preserva. Quem se exibe demais vira espetáculo para quem só quer ver a queda. A sua dor é real, mas nem todo mundo merece conhecê-la. Você sente, claro que sente. E tudo, bem,
Você é humano, não é de ferro. Mas uma coisa é sentir, outra coisa é deixar o mundo inteiro ver onde você sangra. A dor pode até estar dentro, mas precisa ser guardada com sabedoria. Porque quem sente e mantém a postura cresce. Quem sente e desmorona diante de todos, vira presa. Não estou dizendo para reprimir, estou dizendo para proteger. A alma é como uma casa. Nem todo mundo que bate merece entrar. Agora, olha com sinceridade. Quantas vezes sua emoção exposta te colocou numa posição frágil? Quantas vezes você perdeu o respeito de alguém porque mostrou demais? Quantas vezes uma oportunidade escorreu pelos dedos porque você não conseguiu manter a compostura? É disso que estamos falando. Sobre dominar o que sente, não para fingir, mas para não dar ao mundo o mapa das suas fragilidades. Sêneca dizia: quem perde a cabeça entrega o mapa do seu tesouro. E ele tinha razão. Pensa nos grandes líderes, nos sábios, nos mestres. Nenhum deles era de pedra. Sentiam tudo, mas sabiam que não se pode andar por aí com as emoções à flor da pele, como se fosse capa de revista. Guardavam a dor no peito, mas mantinham o olhar firme. Quando precisavam, mostravam força mesmo quando o coração gritava. Isso é disciplina, isso é grandeza, e isso está ao alcance de quem decide cuidar da própria mente como se cuida de um templo. E você? Vai continuar entregando seu ponto fraco para qualquer um? Vai seguir abrindo a porta para quem só quer entrar e bagunçar tudo? Ou vai começar a guardar o que sente, transformar dor em força e silêncio em escudo? Emoção exposta é fraqueza revelada. O mundo não precisa saber onde você quebra. O mundo não merece saber onde dói. Porque, no fundo, quem se protege com consciência constrói uma fortaleza, onde só entra o que vale a pena. Transforme sua dor em disciplina, sua raiva em motivação, seus medos em vigilância. Porque a fortaleza que aguenta as maiores tempestades não é aquela que grita, mas a que permanece de pé mesmo com rachaduras invisíveis. Quem controla o que sente vive melhor. Vive com mais dignidade, mais clareza, mais poder interno. A emoção pode até ser o motor da alma, mas o volante precisa estar nas mãos da razão. Agora vem a lição 4. A técnica estoica do teste do insulto. Os estoicos tinham uma forma de treinar a mente que parece até provocação. Eles se colocavam diante de insultos como se fosse um treino, um teste de resistência emocional. Era como dizer: pode bater, eu não reajo. Um verdadeiro campo de treinamento da alma, porque a verdadeira força não é devolver o ataque. É olhar o insulto como quem observa uma tempestade de longe, sem pressa, sem medo, sem perder a compostura. Imagina a cena. Alguém te ofende em público. Toca na tua honra, tenta te humilhar. Faz barulho esperando que você devolva na mesma moeda. A maioria das pessoas cairia feito pato. Gritaria, xingaria, reagiria. Mas o estoico, não. Ele vê nisso uma oportunidade de ouro, um treino inesperado. Um momento raro para praticar o domínio de si. Porque, para quem entende a verdadeira liberdade, o insulto é só vento. Só machuca se você abrir a janela. Sêneca dizia que não é o insulto que fere, mas o modo como a gente o interpreta. É como uma porta. Se o vento bate e você não abre, ele não entra. Agora, se você escancara tudo, é claro que a bagunça vem. O sábio, diante da ofensa, respira. Observa. Enxerga a dor de quem insulta. Entende a fraqueza por trás das palavras e não se contamina. Porque o insulto diz mais sobre quem insulta do que sobre quem ouve. E vamos ser sinceros, isso não é nada fácil. É brutal. É olhar nos olhos de quem quer te destruir e não se abalar. É segurar o próprio ego com as duas mãos e dizer: não agora, você não vai reagir. E quando você consegue fazer isso, nasce um poder silencioso que ninguém entende. Enquanto o mundo espera sua explosão, você responde com um silêncio impenetrável. E isso, meu amigo, desarma qualquer inimigo. Quantas batalhas você já travou só porque caiu na armadilha da reação? Quantas vezes perdeu o respeito, a razão, a paz, só porque quis mostrar que também sabia bater? Mas e se você mudasse o jogo? E se, da próxima vez, você deixasse o outro confuso com a sua calma? Se, em vez de devolver o golpe, você sorrisse,
por dentro e seguisse em frente intacto e inatingível, o estoicismo mostra que a verdadeira grandeza não precisa de barulho. O início pode ser difícil. O corpo quer reagir, o coração dispara, o sangue esquenta. Mas aí vem o treino. E quanto mais você pratica, mais forte você se torna, até chegar o dia em que nada mais te tira do lugar. Você vira uma fortaleza em silêncio, um rochedo no meio da fúria. Isso é poder. Poder de verdade. E ele já está aí dentro de você, esperando ser ativado. Então pensa, na próxima vez que alguém te ferir com palavras, o que você vai fazer? Vai reagir como um escravo emocional? Ou vai usar esse momento como teste para sua grandeza? O mundo te provoca, mas você escolhe se vai cair na armadilha ou não. Agora vamos para a lição 5, o preço da reação impulsiva. Porque sim, tem um custo. E acredite, não é barato. Cada vez que você reage sem pensar, paga com a sua paz, com a sua imagem, com o seu tempo. E muitas vezes com sua liberdade emocional. A raiva, a impulsividade, aquela vontade doida de responder na hora, tudo isso parece libertador no momento. Mas depois que a poeira baixa, o que sobra? Arrependimento, silêncios constrangedores, vínculos rompidos e o pior, aquela sensação de que perdeu o controle de si mesmo. É como tacar fogo num campo inteiro só porque não soube lidar com uma faísca. A verdade é que o preço da explosão emocional é sempre maior do que a gente imagina. Quantas histórias lindas viraram cinzas por causa de uma palavra dita sem pensar? Quantas amizades foram quebradas por causa de uma frase mal colocada? Quantos casamentos, empregos, oportunidades foram jogados fora por causa de um impulso que durou segundos? É isso que você precisa entender. As emoções passam, mas os estragos podem durar uma vida inteira. Sêneca avisava, nenhuma paixão tira o homem da razão mais rápido que a raiva. E sabe o que piora tudo? A sociedade ainda romantiza o impulso. Falar o que pensa virou símbolo de coragem. Reagir virou sinônimo de autenticidade. Mas, no fundo, muitas dessas atitudes não passam de descontrole disfarçado de força. Porque se você é refém do que sente, qualquer provocação vira gatilho. E o mundo vai sempre apertar esse gatilho, cedo ou tarde. O verdadeiro corajoso é aquele que segura o próprio vulcão interno sem deixar que ele destrua tudo ao redor. Depois que tudo passa, sobra aquele vazio. O desculpa vem, mas nem sempre conserta. Tem palavras que não se apagam, tem gestos que não voltam atrás. E se você for olhar bem, vai perceber. Não valeu a pena. Se tivesse respirado, esperado, pensado, talvez tivesse escolhido outro caminho. Mas não escolheu. Porque reagir é mais fácil do que refletir. E a maioria ainda vive nesse modo automático, trocando paz por pequenas vitórias momentâneas. O estoicismo oferece uma saída. Ele ensina que não existe provocação no mundo que valha a sua dignidade. Não existe impulso que valha a sua paz. Não existe raiva que mereça o controle da sua alma. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de sua época, escrevia para si mesmo todas as noites: quando sentir raiva, lembre-se, ela não melhora nada. Nem você, nem a vida, nem a situação. A raiva é um incêndio, e você decide se vai apagar ou alimentar. A cada vez que você segura o impulso, você constrói um império invisível, um território interno que ninguém consegue invadir. E isso não é fraqueza, é poder refinado. Dominar o que sente é como levantar pesos invisíveis todos os dias. Dá trabalho, exige prática, exige vigilância constante, mas vale cada segundo, porque a vida é dura com quem não tem domínio emocional, mas recompensa quem aprende a resistir com sabedoria. A verdade é que o mundo não tem piedade de quem vive à flor da pele. O mundo testa e testa pesado quem sente demais. E não é por maldade, é por natureza. A vida joga pedras para ver quem aguenta. E adivinha quem ela escolhe para testar primeiro? Quem vive mostrando onde dói, quem reage a cada provocação, quem se expõe demais achando que está sendo verdadeiro. Mas ser verdadeiro não é se rasgar para todo mundo ver. É saber quem merece acesso ao que acontece aí dentro. Pensa comigo.
Um guerreiro que vai para a batalha sem armadura, com o peito aberto, tem quanto tempo de vida? 2 segundos? Talvez nem. Isso. E ainda assim tem gente indo para a guerra emocional todo dia, sem nenhum escudo, sem nenhuma blindagem interna. Acha que ser sensível demais vai despertar compaixão no mundo. Mas o mundo não é feito de abraços, é feito de provas, e se você não se prepara, vai cair. Não importa o quanto você chame de injustiça. Sêneca dizia que não são as dificuldades que nos destroem, mas nossa falta de preparo diante delas. O estoicismo bate nessa tecla o tempo todo. A dor vem, os testes chegam, o caos aparece. Isso é garantido. A única coisa que muda é a sua postura. Se você estiver emocionalmente frágil, cada vento vai parecer um furacão. Mas se você estiver firme, nada te leva embora. A dor vira professor, não carrasco. E a vida é implacável nesse sentido. Ela vai testar exatamente o ponto que você ainda não aprendeu a proteger. Quando você estiver cansado, lá vem o desafio. Quando você menos esperar, alguém vai cutucar sua ferida mais sensível. E aí você decide, vai se curvar, vai reagir, ou vai usar esse momento para mostrar que cresceu. Porque no fim, a dor só quer saber até onde você aguenta sem perder a si mesmo. Você não precisa deixar de sentir. O que precisa é parar de ser comandado por esses sentimentos. Acolhe a raiva, mas não a deixa falar por você. Sente o medo, mas não deixa ele decidir seu caminho. Vive a dor, mas não permite que ela te defina. Isso é força. Isso é humanidade com firmeza. E a cada vez que você escolhe esse caminho, você sobe mais um degrau em direção a uma vida com mais propósito, com mais direção, com mais verdade. Chega de viver preso no ciclo da reação. Chega de se arrepender depois de explodir. Chega de perder oportunidades porque alguém mexeu com teu ego. A vida vai continuar te testando, goste você ou não. Mas agora você pode encarar esses testes de outra forma. Pode decidir que não. Vai mais cair em armadilhas emocionais baratas. Pode mostrar que tem dentro de si algo que não se dobra, não se quebra, não desiste. Agora vem uma verdade que muda tudo. Não reagir é dominar o jogo. Sim, dominar. Porque enquanto os outros estão ocupados se estapeando por migalhas de atenção, quem escolhe o silêncio reina. É como se todos estivessem dançando conforme o caos, e você, no meio da confusão, ficasse ali, parado, sereno, no controle. Não é que você não sinta, é que você aprendeu a sentir sem ser governado por isso, e isso é raro. É ouro puro em forma de atitude. Não reagir não é engolir sapo, é escolher a vitória silenciosa. Quando você se cala diante da provocação, não é covardia, é estratégia. É como se dissesse sem palavras, não preciso te provar nada. E isso desmonta o outro. Porque o conflito só existe se você alimenta. O silêncio seca a raiva alheia. A calma desmonta o agressor, e o autocontrole obriga o outro a lidar com o próprio veneno. Marco Aurélio já dizia, a melhor resposta para a raiva é o silêncio. Quem não reage pensa melhor, vê mais longe. Enquanto os outros se queimam na pressa, você constrói em silêncio. Enquanto os outros explodem, você observa. Enquanto os outros reclamam, você cresce. É como sair de um labirinto onde todos correm em círculos e lá de cima você enxerga a saída. E o que te colocou nesse lugar elevado? A decisão de não se deixar levar. Reagir é fácil. Até criança faz isso. Mas escolher não reagir, mesmo quando tudo em você pede grito, isso é nobre, isso é forte. É maturidade emocional em estado bruto. É você dominando um território que a maioria nem sabe que existe. E quem aprende essa arte vive num nível acima. Não por arrogância, mas por consciência. Porque sabe que o tempo e a energia são limitados. E não dá para gastar com o que não constrói. Olha os grandes mestres da história. Nenhum deles venceu gritando. Venceram porque sabiam a hora de calar, a hora de agir, a hora de esperar. O estoico não reage por impulso. Ele escolhe. E só escolhe agir quando vale a pena. Do contrário, ele permanece inabalável. Porque quem reage o tempo todo se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza. Quem surpreende com o autocontrole conquista respeito até dos inimigos.
Cada provocação é um convite para cair, mas também pode ser uma escada para subir. Você escolhe se vai usar o momento para afundar ou para crescer. Cada crítica é treino, cada injustiça, academia para paciência. Cada ataque, combustível para sua grandeza. E quanto mais você domina o impulso, mais livre você se torna. Porque o que você deixa de reagir, você transforma em poder. Um poder que não precisa ser explicado, que se impõe sem barulho e que só pertence aos que decidiram viver acima da média. Agora pensa bem, quantas vezes você deixou de alcançar algo grande porque caiu na armadilha de reagir? Quantos planos foram deixados para trás porque sua energia foi sugada em brigas que nem precisavam acontecer? Quando você entende isso, começa a enxergar a provocação como um teste. E a cada teste vencido com silêncio, você sobe um degrau. Quando alguém tenta te tirar do sério, e você permanece inteiro, firme, com a alma blindada você está jogando em outro nível. É como se o mundo gritasse e você respondesse com a força do silêncio. A verdadeira vitória não é vencer a discussão, é não precisar dela. É quando você consegue manter sua dignidade intacta, mesmo enquanto todos ao redor perdem a cabeça. E isso não é passividade, é domínio. É você dizendo para si mesmo, nada disso vale minha paz. E quando você atinge esse estado, começa a perceber que a maioria dos conflitos morre sem combustível. Porque o combustível do caos é a sua reação. Se você tira isso, ele apaga. Reagir é sobreviver. Não reagir é vencer. E vencer, nesse caso, não é sobre humilhar ninguém. É sobre manter-se de pé quando tudo parece querer te derrubar. É sobre ser o último a cair. Não porque é teimoso, mas porque é centrado. E veja bem, isso não vem do nada, isso se constrói. Um pouco a cada dia. Um treino de cada vez. Uma escolha consciente diante de cada provocação. Vamos agora para a lição 8. Quem se ofende, se entrega. Já parou para pensar quantas vezes palavras bobas te tiraram do sério? Quantas vezes você se abalou com uma crítica, um olhar torto, uma frase atravessada? E no fundo, o que mudou na sua essência por causa disso? Nada, só o seu humor, só o seu foco, só o seu equilíbrio. E tudo isso foi entregue de bandeja nas mãos de quem nem sempre merece importância. Epicteto falava: não é o que dizem que te fere, é a sua interpretação. É você que escolhe dar peso, é você que dá valor. E quando você se ofende, você está basicamente dizendo: a sua opinião tem mais poder sobre mim do que a minha própria visão de quem eu sou. Isso é entregar o trono. Isso é abrir mão da sua soberania emocional. E o estoico não aceita isso. O estoico decide que a própria paz é inegociável. Ser livre é ser impermeável às palavras que não constroem. É ouvir sem absorver. É olhar sem reagir. E acima de tudo é saber que o barulho lá fora não precisa virar bagunça aqui dentro. A ofensa só entra se você abrir a porta. Então, feche, tranque e jogue a chave fora. Porque quem se ofende, com facilidade vive à mercê de qualquer um, e isso não é liberdade. Isso é prisão emocional com algema invisível. Pensa comigo, se qualquer um pode te ferir com palavras, então qualquer um pode te controlar. E que tipo de vida é essa, onde sua paz depende do que os outros dizem ou deixam de dizer? É viver, como um barco à deriva, indo de um lado para o outro conforme o vento das opiniões alheias sopra. O sábio estoico escolhe outra rota. Ele decide que sua dignidade não depende de aplausos nem se abala por vaias. Ele é inteiro por dentro, independentemente do que acontece por fora. E talvez, sem perceber, você tenha entregue essa chave há muito tempo. Talvez tenha começado aos poucos, aceitando pequenas provocações, se explicando demais, tentando agradar quem não importa. Quando viu, já estava preso. Mas a boa notícia é: dá para sair. Dá para resgatar a própria liberdade emocional. Dá para decidir hoje que ninguém mais vai ter esse poder sobre você. Você não controla o que dizem, mas controla o que entra. E o que não entra, não fere. Ser forte não é não sentir. É sentir tudo, e mesmo assim, seguir firme. É abrir espaço dentro de si para crescer, enquanto o mundo tenta te diminuir. É calar o ego e escutar a própria alma.
E aos poucos você vai percebendo. Aquilo que antes te abalava, agora só faz barulho de longe. A opinião alheia vira vento, a crítica, ruído, o julgamento, paisagem. E nesse silêncio novo, você escuta mais sua própria verdade. Aos poucos, você para de se preocupar em vencer discussões e começa a se dedicar a vencer a si mesmo. Porque quem vive tentando provar algo para todo mundo perde tempo, perde energia e perde a si. Mas quem vive com propósito, com serenidade, com firmeza, vira exemplo. E não precisa abrir a boca. Basta o jeito de andar, o olhar firme, a tranquilidade no meio da confusão. Isso fala mais alto do que 1000 discursos. Quantas vezes você caiu porque deu atenção demais a quem não merecia? Quantas vezes esqueceu de você para agradar quem nem lembrava do seu nome? A maturidade emocional começa quando você escolhe deixar de reagir a tudo, quando você escolhe preservar sua energia, quando você entende que não precisa mais justificar nada para ninguém, porque grandeza de verdade não grita, não esperneia, não reage. Ela simplesmente é. Então, da próxima vez que alguém tentar te ofender, respira. Quando alguém te provocar, sorri por dentro. Quando tentarem te diminuir, olha para si mesmo e lembra: eu não preciso provar nada para ninguém. Quem se ofende se entrega. Quem não se abala se eleva. E a vida começa a mudar quando você escolhe qual desses dois caminhos vai seguir. Ser dono de si ou servo do que vem de fora? A resposta não está no outro. Está aí dentro. Vamos para a lição 9. Falar menos. Resistir mais. Como é tentador responder na hora, né? A língua coça, a vontade de rebater grita por dentro e o ego fica ali querendo mostrar que também tem voz. Mas sabe o que é mais poderoso que uma resposta bem dada? Um silêncio bem escolhido. A verdade é que na maioria das vezes a gente se arrepende de ter falado, mas raramente se arrepende de ter ficado quieto. Falar é fácil. Falar é o caminho rápido para aliviar a pressão. Só que, muitas vezes, é também o caminho mais direto para o arrependimento. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não tem mais volta. E tem gente que fala tanto que nem percebe, que se esvazia no processo. Mas o sábio guarda, observa, analisa. Ele sabe que nem toda provocação merece resposta, nem toda batalha vale desgaste. Sêneca dizia: falar menos é dominar mais. E é isso. Cada palavra é uma semente. Você vai jogar onde? Em solo fértil. Ou em terreno seco onde nada cresce. Às vezes, o maior sinal de força é não dizer nada. É olhar nos olhos, respirar e seguir. Porque, no fundo, quem fala menos tem mais presença. A presença do silêncio pesa mais que 1000 palavras. E isso assusta. Isso impõe respeito. Isso protege. Quando você aprende a segurar a resposta, a resistência cresce dentro de você como um músculo que se fortalece no treino diário. Cada vez que você cala o impulso, você prova para si mesmo que está no comando. Não é mais marionete. É mestre. E a vida muda quando você deixa de reagir e começa a construir. Porque quem fala demais constrói pouco, gasta energia onde não precisa. Mas quem fala com consciência, cada palavra vira tijolo numa obra sólida. O mundo grita, e você aprende a sussurrar. O mundo discute, e você observa. O mundo bate, e você resiste. Não com fraqueza, mas com firmeza. Com aquela força silenciosa que só quem se conhece de verdade é capaz de carregar. E a recompensa? Ela vem. Vem em forma de respeito, de serenidade, de decisões mais sábias, de relações mais leves. Porque o silêncio não é ausência. O silêncio é domínio. Então lembra. Quando a vontade de responder subir, para. Respira. Pensa. A pergunta é simples. Isso que eu quero. Dizer vai construir ou vai destruir? Vai aproximar ou afastar? Vai acalmar ou vai acender mais fogo? Se a resposta for negativa, guarda. Resista. E nesse gesto simples, você estará plantando força, colhendo paz e moldando uma mente que não se curva por tão pouco. Vamos agora para a lição 10. Emoções mal geridas, vida perdida.
Respira fundo. Dá uma olhada na sua história até aqui. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas decisões importantes você tomou no calor da emoção e depois se arrependeu amargamente? Pois é, quando você não domina o que sente, você vira refém da própria mente. E pior, nem percebe isso até ser tarde demais. Só se dá conta quando vê os estragos espalhados e se pergunta: como cheguei até aqui? Cada vez que você deixa a emoção te guiar sem filtro, você entrega um pedaço da sua vida pro acaso. E sabe qual é a parte mais triste? Às vezes, o preço disso só aparece anos depois. Quando você olha para trás e enxerga as oportunidades perdidas, os caminhos que não foram trilhados, as pessoas que se afastaram, tudo por causa de impulsos que pareciam pequenos na hora. E o pior, ninguém ensinou a gente a lidar com isso. A escola não ensina, a maioria das famílias não fala, que a sociedade ainda aplaude quem grita mais alto. O estoicismo chega como um farol nesse meio de tanta confusão. Ele mostra que sentir não é o problema. Sentir é humano. Mas viver reagindo como se o sentimento fosse lei, isso sim é o começo do caos. Marco Aurélio dizia: não é a morte que devemos temer, mas sim nunca começar a viver de verdade. E como é que se vive de verdade? Assumindo o leme da própria alma, decidindo o que fazer com o que se sente, escolhendo não ser dominado. Vamos a alguns exemplos práticos, porque a vida real é quem ensina. Imagina um profissional excelente, competente, com tudo para crescer. Mas num momento de crítica, ele se exalta, rebate, se justifica demais. Resultado? Perde o respeito, a promoção e a chance de mostrar maturidade. Tudo porque não soube lidar com a emoção ferida. Não foi a crítica que o derrubou, foi a reação a ela. Outro exemplo. Um relacionamento cheio de carinho, de planos, mas que, a cada discussão, vira guerra. Gritos, acusações, palavras que machucam e não somem. Aos poucos, o amor vira medo, a cumplicidade vira distância. E no fim, o que destruiu o vínculo não foi a falta de sentimento, mas a falta de controle emocional. Porque a emoção, quando mal gerida, vira veneno e se espalha rápido. E, por fim, o medo. Aquele que paralisa, que segura a gente pela gola e impede de tentar. Quantos sonhos ficaram no papel porque alguém não teve coragem de dar o primeiro passo? O medo, quando não é entendido, vira prisão. E aí, a vida passa. E a pessoa só observa da janela. Isso é trágico, porque o mundo lá fora pode até assustar. Mas o verdadeiro perigo está dentro, quando você deixa o sentimento comandar tudo. E aí vem a pergunta que corta feito navalha. Quantos sonhos você já abandonou por medo? Quantas portas você deixou de abrir porque o orgulho falou mais alto? Quantos momentos únicos foram arruinados porque a raiva dominou? É nesse ponto que o estoicismo entra como uma bússola. Ele não quer te transformar num robô sem sentimentos, mas num mestre da própria alma. Alguém que sente sim, mas decide com sabedoria. Alguém que usa o medo como alerta, a raiva como impulso criativo e a dor como solo fértil para crescer. O estoico não foge da emoção. Ele a observa, compreende e só então escolhe o caminho. É como alguém que aprende a surfar no meio da tempestade. Não nega as ondas, mas aprende a se equilibrar nelas, porque o segredo não está em fugir do caos, mas em aprender a dançar dentro dele sem perder o compasso. E isso, meu amigo, é o começo de uma vida com propósito, com direção, com domínio interno. Você pode viver escravo da sua própria mente, ou pode aprender a governá-la. Quem governa a mente, governa a vida. Porque o externo sempre será instável, imprevisível, cheio de armadilhas, mas dentro de você pode existir um espaço firme, calmo, sólido. Um lugar onde nenhuma crítica entra sem permissão, onde nenhuma provocação consegue fazer morada. Esse lugar existe, só precisa ser cultivado, dia após dia. E o cultivo começa com escolhas pequenas. Não explodir numa discussão. Respirar antes de responder. Escrever num caderno o que você está sentindo, em vez de sair vomitando isso no mundo. Parece pouco, mas são essas pequenas escolhas que, somadas, constroem um império.
um império invisível por fora, mas inabalável por dentro. Aquele tipo de força que não precisa levantar a voz, porque a presença já diz tudo. A verdade é que o preço da liberdade emocional é o autocontrole. E o preço de não ter esse controle é alto demais. Arrependimento, frustração, culpa, cansaço. A boa notícia é que você não precisa viver preso nesse ciclo. Pode escolher agora começar a construir sua fortaleza interna. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, momento por momento. E não precisa esperar por ninguém. Essa construção começa dentro, só depende de você. Vamos para a lição 11. Treine a indiferença. Muita gente ouve essa palavra e pensa em frieza, em desprezo, em insensibilidade. Mas o estoicismo ensina outra visão. Indiferença, aqui, é liberdade. É a capacidade de olhar para as coisas da vida, boas ou ruins, e não deixar que elas te arrastem. É ser grato pelo que vem, firme diante do que vai e inabalável diante do que muda, porque no fim quase nada está sob nosso controle. Mas o que você faz com o que sente, isso está nas suas mãos. Epicteto dizia com clareza: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E o segredo é focar apenas nas que estão. Parece simples, né? Mas olha ao seu redor. Quantas pessoas vivem presas ao que não podem controlar? Querem mudar o que o outro pensa, querem controlar a reação dos outros, querem que tudo funcione, como imaginaram. E quando não dá certo, se frustram, se revoltam, se quebram por dentro. Isso porque ainda não entenderam que viver bem é aprender a soltar. Treinar a indiferença é deixar de ser escravo dos aplausos, dos elogios, das críticas e dos julgamentos. É acordar um dia e dizer: hoje, o que eu não controlo não me afeta. Porque quando você vive dependendo da validação externa, qualquer vento te derruba. Mas quando você se ancora em si mesmo, o mundo pode até girar, mas você não perde o chão. A indiferença histórica não é um muro, é um filtro. Ela não te separa da vida, te protege do que não importa. Imagina alguém te elogiando exageradamente. Se você se embriaga com esse elogio no dia seguinte, uma crítica te destrói. Mas se você agradece o elogio com humildade e segue firme no seu caminho, nada te tira do centro. O mesmo vale para as derrotas. Uma falha não te define. Uma perda não te resume. A vida tem altos e baixos, e quem aprende a navegar por ambos sem perder a si mesmo, domina a arte da serenidade. E como se treina isso na prática? Primeiro, pare de reagir na hora. Quando algo te abalar, faça uma pausa. Respira fundo. Pergunta para si mesmo: isso realmente importa? Isso muda meu propósito de vida? Segundo, aceite o que não dá para mudar. Não lute contra a realidade. Gaste energia com o que pode ser transformado. E terceiro, desapegue dos resultados. Faça o melhor, mas não se prenda ao desfecho. A vitória real é ser coerente com os próprios princípios, não agradar o mundo. Quem pratica isso todos os dias começa a perceber algo mágico. O que antes machucava, agora só encosta. O que antes tirava o sono, agora nem mexe mais. Por quê? Você deixou de ser casca fina. Virou casca grossa de alma, de postura, de entendimento. E veja bem, isso não te torna menos sensível. Te torna mais consciente. E consciência é a base da liberdade emocional. A crítica passa, o elogio passa, o sucesso passa, a dor passa. Tudo passa. Mas o que você se torna enquanto tudo isso acontece é o que realmente importa. A indiferença estoica é como um escudo, invisível. Ela não te blinda da vida, mas te protege do que não merece espaço dentro de você. Treinar isso é escolher viver em paz num mundo que vive em guerra. É ser a calmaria no meio da gritaria. E isso, meu amigo, é sabedoria em estado puro. Agora eu te pergunto, quanto da sua vida ainda é guiado pelo que os outros pensam? Quanto da sua alegria depende do que os outros dizem? E pior ainda, quanto do seu sofrimento vem de coisas que você não pode controlar? Se a resposta for muito, então você já sabe por onde começar. Treinar a indiferença não é virar uma pedra, é se tornar alguém que vive de forma mais leve, sem carregar o peso que não é seu. E como começar esse treino de forma prática?
Primeiro passo: distância emocional. Quando algo te afetar, se afasta um pouco emocionalmente da situação. Olhe como se fosse de fora. Tente enxergar como um observador, não como a pessoa envolvida. Isso ajuda a quebrar o fluxo automático da reação. Segundo, aceite a realidade como ela é. Aceite que certas coisas simplesmente fogem do seu controle. E ao invés de resistir, redirecione sua energia para o que depende de você. Suas ações, seu caráter, suas escolhas. Terceiro passo: desapegue do resultado. Parece estranho, mas é libertador. Faça o que é certo, não o que vai te dar aplausos. Faça o que constrói, não o que agrada. Porque, no fim, é muito mais poderoso viver de acordo com os seus princípios do que segundo as expectativas de outros. O resultado muitas vezes não está no seu controle, mas a intenção com que você age, sim. E isso já muda tudo. Quarto passo: cultive a constância. Seja a mesma pessoa nos bons e nos maus dias. Não se deixe inflar pelo sucesso, nem se deixar quebrar pelo fracasso. Se mantenha centrado, firme. Isso é como construir uma muralha interna que, com o tempo, se torna sua maior proteção. O mundo vai continuar sendo instável, mas você não precisa mais ser levado com ele. E o estoico sabe disso. Ele treina todo dia. Ele não espera pelo caos. Ele se prepara. Quando você entende o valor da constância, começa a agir com mais tranquilidade. Você não é mais aquele que vive como uma montanha-russa emocional. Agora você é o rio calmo que segue seu curso, firme, mesmo que pedras tentem desviar seu caminho. E esse domínio interno começa a transformar tudo ao seu redor. As pessoas te olham diferente, te ouvem diferente, te respeitam sem que você precise pedir. Porque presença, meu amigo, não se impõe com grito, se impõe com equilíbrio. A indiferença histórica é o segredo por trás de mentes fortes, corações serenos e espíritos inquebráveis. É viver numa paz que não depende do silêncio do mundo, mas do silêncio interior que você constrói. E uma vez que você entra nesse estado, nada nem ninguém tem mais o poder de te tirar do eixo. A liberdade começa quando a opinião dos outros deixa de ter domínio sobre sua alma. Agora vem a lição 12. Só o inabalável é imparável. Feche os olhos por um instante e imagine uma tempestade. Relâmpagos, trovões, o vento soprando com força, tudo ao redor balançando, voando, quebrando. No meio disso tudo, uma única figura permanece firme. É você. Não porque é imune ao caos, mas porque aprendeu a ser maior que ele por dentro. Isso é ser inabalável. E só quem não se abala consegue seguir em frente quando tudo ao redor parece desmoronar. Ser inabalável não significa não sentir. Significa sentir e mesmo assim continuar. É como ser uma árvore com raízes tão profundas que o vento pode até arrancar folhas, mas não te arranca do chão. A verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem permanece calado quando todos perdem o controle. E essa força não nasce de um dia para o outro. Ela é cultivada nas pequenas escolhas diárias, no não que você dá ao impulso, no sim que você dá à razão. Muita gente acha que vencer é ter poder sobre os outros, mas o estoico sabe, vencer de verdade é ter poder sobre si mesmo. Marco Aurélio governava um império, mas escrevia todos os dias para si mesmo, para lembrar que o maior império a ser conquistado era o da mente. E quantos de nós estamos tentando controlar tudo ao redor, enquanto por dentro estamos em ruínas? Ser inabalável é trocar esse controle externo pelo domínio interno. A vida vai continuar te testando. Vai tirar pessoas, vai te colocar em situações injustas, vai fazer tudo parecer fora do lugar. Mas quando você constrói essa fortaleza dentro de si, nenhuma tempestade te arrasta. Você pode até cair, mas levanta diferente. Levanta mais forte, porque quem já passou pelo caos e sobreviveu sem perder a própria essência, volta com uma paz que assusta, uma calma que cala qualquer argumento. E essa paz tem um nome: maturidade emocional. Ela vem quando você entende que não precisa mais reagir a tudo, que não precisa mais se provar para ninguém, que não precisa mais vencer todas as batalhas para sentir que está no caminho certo. Às vezes,
O maior ato de força é simplesmente não responder. É sorrir por dentro e seguir. Porque, nesse gesto simples, você mostra que nada lá fora é mais forte do que o que vive aí dentro. Ser inabalável é entender que a força que importa é silenciosa. Que o respeito verdadeiro nasce da serenidade. Que quem governa a si mesmo pode atravessar qualquer deserto. O mundo pertence a quem permanece. A quem, mesmo diante da dor, escolhe a integridade. A quem, mesmo diante da injustiça, escolhe a paz. E a quem, mesmo diante do caos, escolhe manter o coração no lugar certo. Agora se olha com honestidade. O que ainda tem o poder de te desequilibrar? É uma crítica? Um comentário maldoso? Uma perda inesperada? Enquanto essas coisas ainda te derrubam, você continua prisioneiro. Mas quando você aprende a ficar de pé, mesmo com o chão tremendo, você se torna livre. E não tem liberdade maior do que essa, continuar inteiro quando tudo parece pedir que você desmorone. Ser inabalável não é arrogância, é ter consciência de quem você é, mesmo quando o mundo tenta te confundir. É não deixar que a dor alheia vire sua. É não absorver a negatividade como se fosse culpa sua. É olhar a provocação nos olhos e pensar: isso não tem a ver comigo, tem a ver com o outro, e seguir. Porque quem já entende o próprio valor não precisa se abaixar para mostrar nada a ninguém. A firmeza não está nos músculos, está na mente. Está na calma que você carrega mesmo quando tudo ao redor perde a linha. Está na escolha de não se rebaixar ao nível de quem grita. Está no silêncio que protege sua dignidade. Cada vez que você escolhe a calma, você constrói um espaço sagrado dentro de si. Um lugar que ninguém acessa sem permissão. E é ali, nesse lugar, que nasce sua verdadeira força. O estoico sabe: eu não controlo o vento, mas posso ajustar as velas. Eu não escolho o que acontece, mas escolho como vou responder. E cada vez que essa escolha é feita com consciência, mais forte você se torna. É como se você criasse raízes profundas, invisíveis, mas inquebráveis. Raízes que te mantêm firme quando os outros tombam. E isso não é dom, é treino, é prática, é decisão. Ser inabalável é fazer da dor um degrau, da raiva um combustível, do caos uma oportunidade. É usar cada queda para subir mais um pouco. É ser como uma montanha, firme, serena, constante, mesmo com o mundo girando em volta. Não dá para controlar o mundo, mas dá para escolher não ser mais um que se perde dentro dele. E isso te coloca num patamar onde poucos chegam, onde poucos têm coragem de permanecer. Então, a partir de hoje, que essa seja sua meta, construir uma mente tão sólida que nada e ninguém consiga abalar. Uma mente que escolhe a paz, mesmo quando provocada, que escolhe a razão, mesmo quando tudo dentro pede impulso. Porque no fim das contas, só o inabalável é imparável. Só quem governa a si mesmo consegue atravessar qualquer cenário com a cabeça erguida, e é esse tipo de força que você já começou a desenvolver só por estar aqui até agora. Chegamos à lição 13. Como treinar a mente diariamente para o não impulso. Porque convenhamos, dominar a si mesmo não é coisa que acontece do dia para a noite. É um treino, é uma construção. É como afiar uma espada todos os dias, mesmo quando não tem batalha à vista. Quem espera o caos chegar para se preparar já perdeu. O estoico se fortalece antes, e para isso ele cria hábitos que protegem sua mente do descontrole. O primeiro é a reflexão matinal. Ao acordar, antes mesmo de levantar, você olha para dentro e se pergunta: quais desafios podem surgir hoje? Quem pode me irritar? O que pode testar minha paciência? Isso não é pessimismo, é estratégia. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Ele escrevia para si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, injustas. Ao prever o golpe, ele não era pego de surpresa. E um golpe esperado machuca menos ou nem machuca. O segundo hábito é o que podemos chamar de intervalo de ouro. É simples, mas poderoso. Quando a raiva vier, quando o medo bater, quando a ansiedade tentar te dominar, não reaja. Respira, conta até 3 e repita mentalmente: isso não é bom nem ruim, é só um teste. Essa pausa cria espaço entre o estímulo e a resposta.
E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Epicteto dizia: entre o que nos acontece e a nossa resposta, existe uma escolha. E é essa escolha que define quem somos. O terceiro hábito é o diário noturno. À noite, antes de dormir, você pega um caderno e escreve: onde hoje eu reagi sem pensar, onde consegui me dominar. Isso não é bobagem. Isso é lapidar a alma. É enxergar os próprios padrões, entender os gatilhos, corrigir o rumo. Sêneca já dizia: a alma sem exame é como um exército sem comandante. E a escrita, nesse caso, é seu mapa, sua bússola, seu espelho mais sincero. E vale reforçar: treinar o não impulso não é reprimir o que sente, é transformar, é acolher a emoção sem deixar que ela sente no banco do motorista, é escutar a raiva e transformá-la em ação justa, é ouvir o medo e convertê-lo em atenção, é sentir a dor e usá-la para crescer. O sábio não é frio, ele sente tudo, mas escolhe o que fazer com aquilo. E essa escolha, repetida todos os dias, molda o caráter. Se você aplicar só essas 3 práticas, reflexão de manhã, pausa durante o dia e exame à noite, já vai ver uma mudança brutal. Porque vai perceber que a maioria das suas reações era só impulso automático. E que agora, com clareza, você pode escolher com calma, com firmeza, com sabedoria. E é aí que o jogo vira. Quando você para de ser controlado e passa a liderar sua própria mente. E para quem acha que tudo isso é difícil demais, pensa só. Difícil mesmo é viver como refém. Difícil é conviver com as consequências de palavras que não deveriam ter sido ditas. Difícil é reconstruir relações destruídas por reações impulsivas. Difícil é conviver com a culpa, com o arrependimento, com aquela sensação amarga de que tudo poderia ter sido diferente se você tivesse respirado por 2 segundos. Então, entre o esforço de se controlar e o caos de se perder, escolha o esforço. Ele sempre custa menos, porque a vitória sobre si mesmo não vem com aplausos, vem em silêncio, vem naquela hora em que você se cala enquanto tudo em você grita por resposta. Vem quando você segura a palavra, o gesto, o impulso, e percebe logo depois que tomou a melhor decisão. É aquele segundo entre o desejo de explodir e a escolha de se manter firme que separa o sábio do impulsivo. E esse segundo pode mudar destinos. Lembre-se sempre, sentir não é o problema. Raiva, medo, frustração, tudo isso vai continuar surgindo. Você é humano. Mas deixar que esses sentimentos guiem sua vida, isso sim é o verdadeiro perigo. O estoico não nega o que sente. Ele reconhece, acolhe, mas age com consciência. É como um general no meio do campo de batalha que ouve o barulho dos canhões, mas só avança quando a estratégia estiver clara. E olha, vai ter dia que você vai escorregar. Vai falar o que não queria. Vai reagir. Vai errar. E tudo bem. O erro não te define. O que te define é o que você faz com ele depois. Se aprende, se reflete, se volta mais forte no dia seguinte, então você está crescendo. Você está forjando dentro de si uma mente que não se curva fácil. E cada queda vira parte da construção dessa fortaleza. Marco Aurélio, mesmo com todo o poder do mundo em mãos, escrevia para si com humildade. Ele sabia que a mente precisava ser treinada todos os dias, como quem afia uma lâmina antes da batalha. E se um imperador podia se lembrar disso, quem somos nós para achar que dá para viver no piloto automático? Dominar as emoções é o maior desafio da vida, e também o mais recompensador. Então, a partir de hoje, carrega isso com você. Não é o mundo que vai se acalmar para você ter paz. É você que vai construir a paz por dentro, para enfrentar o mundo. A reação impulsiva é o caminho mais fácil. O autocontrole é o caminho mais nobre. E você já começou essa jornada. Cada palavra que leu até aqui é um passo nessa direção. Agora respira fundo e segue firme. Porque o verdadeiro mestre não é quem controla os outros, é quem controla a si mesmo. Você já percebeu que a maioria das pessoas anda no automático? Reage a tudo, se magoa com qualquer coisa, vive numa
Constante montanha-russa emocional. E o pior, acham isso normal. Dizem que são intensas, que são verdadeiras, mas o que muitas vezes estão sendo é escravas de sentimentos não resolvidos. Não tem nada de errado em ser profundo. O problema é ser tão raso emocionalmente a ponto de qualquer pedra causar um tsunami. A mente sem disciplina vira brinquedo nas mãos do mundo. A menor crítica vira motivo para a explosão. O menor erro vira drama. A menor contrariedade vira tempestade. E nisso, a pessoa se afasta de tudo o que poderia construir. Porque enquanto está ocupada reagindo, está deixando de agir com consciência. O impulso sempre grita mais alto, mas a sabedoria, essa fala baixinho. Ela sussurra no meio do caos, e só quem cala o ruído interno consegue escutar. É por isso que o treino diário importa tanto, não para parecer forte, mas para ser forte de verdade. Porque viver nesse mundo sem firmeza é como entrar num campo minado descalço. A qualquer momento, algo explode. E, cá entre nós, você merece viver com mais leveza, com mais domínio, com mais lucidez. E isso não vem de fora, vem de dentro. De escolhas que você começa a fazer todos os dias, desde o primeiro pensamento ao acordar até a última reflexão antes de dormir. Agora, imagina a sua vida daqui a 1 ano se você decidir, de verdade, cultivar o autocontrole. Imagina suas relações mais saudáveis, seus projetos fluindo, sua saúde mental em paz. Porque tudo melhora quando a mente se alinha. É como tirar o embaçado da lente. De repente, tudo faz sentido. E até o que antes te irritava, agora só parece pequeno demais para merecer resposta. Isso é crescimento. Isso é liberdade. E talvez você pense, mas será que eu consigo? Consegue sim. Porque o simples fato de estar aqui, até esse ponto, mostra que você já tem um diferencial. Você quer mudar. Você está buscando entendimento. E esse desejo, quando cultivado com prática, vira transformação. O estoicismo não é uma teoria. É um estilo de vida. É você escolher, dia após dia, ser maior do que o que te atinge, ser maior do que o que te provoca, ser maior do que o mundo espera. O mundo precisa de mais pessoas inabaláveis. Gente que seja âncora no meio do furacão, que traga clareza onde há confusão, que construa em silêncio enquanto outros gritam. E essa pessoa pode ser você, pode ser agora. Porque a maior arma que você tem no meio de tudo isso é justamente aquela que ninguém espera, a sua capacidade de não reagir, de seguir firme, de ser paz no meio da guerra. E se esse conteúdo falou com a sua alma, se você sentiu que é hora de assumir o comando da sua mente, eu tenho uma recomendação que vai aprofundar ainda mais essa jornada. Acesse agora a playlist Domine Suas Emoções, aqui no canal Estoicismo Racional. Lá você vai encontrar outros vídeos que vão te fortalecer por dentro, lapidar sua presença e transformar reação em consciência. Porque quando você domina o que sente, você domina o que vive. E esse poder ninguém mais te tira. Nos vemos lá.